Olá, boa noite, senhoras e senhores, acadêmicos e profissionais da saúde. É com muita honra que, em nome da Liga Acadêmica de Neonatologia e Pediatria da Universidade Federal do Ceará, nós iniciaremos a cerimônia de abertura do ciclo de palestras com o tema Transtorno do Espectro Autista, uma abordagem multiprofissional. Mediante uma realidade em que a enfermagem neonatal e pediátrica atua em evidência e constante no cuidado da criança, a LANEP surge em 2017, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Ceará e ao Departamento de Enfermagem, proporcionando atividades de educação e promoção da saúde, direcionadas tanto ao recém-nascido quanto às crianças e seus cuidadores em diferentes cenários de atenção, além de atuar no aperfeiçoamento dos conhecimentos dos profissionais e estudantes envolvidos com a temática. Hoje, vamos dar início ao nosso ciclo de palestra do transtorno do espectro autista, uma abordagem multiprofissional e em lembrança ao nosso Abril Azul, mês de conscientização do tema. Entendemos que os cuidados oferecidos com as crianças com TEA devem envolver uma equipe multiprofissional e estar abertos a proporções que elevem e melhorem a sua qualidade de vida. A construção de um projeto terapêutico singular implica a criatividade de propostas que vão orientar a família na direção do tratamento, oferecido pela equipe multiprofissional junto à família e à própria criança. O objetivo dos nossos encontros e atividades é salientar essa importância dessa equipe multiprofissional no diagnóstico, planejamento e no processo terapêutico do TEA. Atenção para as informações de agora. Para obter o certificado de participação do evento, é necessário comprovar 75% de chance de presença nas palestras aqui do YouTube e na realização das atividades do Google Classroom, o que equivale à tolerância de uma falta em uma palestra e uma atividade não realizada. A comprovação da presença da palestra será feita por meio do preenchimento do formulário do Google Forms, que vai ser disponibilizado próximo ao fim de cada palestra. Suas atividades vão ser a cada palestra, 5 no total, e essas atividades vão ser feitas lá no Google Classroom, referentes ao dia, e vão ficar disponíveis no Class até domingo, no dia 25 do 4, às 23h59. O código da sala do Classroom vai ser disponível no seu e-mail, então aguarde. Hoje eu, Rebeca Moura, vou ser a mediadora da palestra cujo tema é Análise Fonodiológica na Primeira Infância, primeiros achados dos diagnósticos do TEA. É normal ter dúvidas e apontamentos no decorrer da palestra. Para não interromper o momento e garantir que todas as dúvidas sejam respondidas, pedimos para que as dúvidas sejam enviadas aqui no chat daqui da live, para no fim de cada palestra a gente repasse para a palestrante para a sessão do Tira Dúvidas. Agora, para ministrar nossa palestra de hoje, passo a palavra para a doutora Rita de Cássia Soares Simões, fonoaudióloga, especialista em fonoaudiologia hospitalar, especialista em linguagem, especialista no transtorno do espectro autista, com abordagem em análise do comportamento. Bem-vinda! Boa noite, tudo bem? É um prazer aqui com vocês da Liga Acadêmica de Neonatologia e Fonoaudiologia. Espero que vocês aproveitem a palestra, certo? Agora vamos dar Vamos início lá à dar palestra. início. Então, bem, como a Rebeca falou, nós estamos abordando esse tema dos primeiros achados do diagnóstico com TEA. Vou me apresentar um pouco para vocês, certo? Quem sou eu? Eu sou a Rita de Cássia Soares Simões, fonoaudióloga formada pela Faculdade FATESE, que é a atual Pitágoras, certo? Iniciei minha carreira atuando na Casa da Esperança. Lá na Casa da Esperança, eu pude perceber como eu me achei na profissão, como foi importante a experiência, tanto clínica, para associar a teoria, certo? A Casa da Esperança até hoje tem convênio com o SUS e fica localizada lá na Água Fria. É coordenada pela doutora Fátima Dourado. E atualmente eu presto serviços de home care, certo? Numa rede credenciada também de Fortaleza e atuo especificamente com o público infantil.
Bem, gente, vamos iniciar com a introdução. Vou explanar um pouco sobre o que é o autismo, onde foi, os primeiros achados, para a gente ir embasando até chegar à fonoaudiologia. Como eu estou abrindo, certo, o ciclo de palestras, eu achei necessário e importante. O transtorno do espectro autista, ele foi descrito pela primeira vez por Leo Kanner, certo? O que foi que ele fez? Ele observou 11 crianças que passaram pela sua consulta, então ele escreveu um artigo, que foi o transtorno do autista do contato efetivo, que foi em 1943, certo? O Kanner, ele presenciou e viu essas questões muito associadas à ecolalia, certo, das crianças, uma dificuldade na compreensão e uma ausência de linguagem, lá no início, em 1943. E vamos agora para a APA 2014. O que é? Caracterizou alterações no neurodesenvolvimento, um déficit na comunicação e principalmente na interação social, padrões restritivos e representativos do comportamento. O que sejam esses padrões? É um pouco de rigidez comportamental, seguir as mesmas instruções. Se tiver um caminho, por exemplo, uma criança com TEA, vai à casa da avó. Se você desviar o caminho um pouco, ele já se desorganiza. Então, passamos agora para a Organização Mundial de Saúde, que ela estima que uma em cada 160 crianças tem transtorno do espectro autismo no mundo. Ainda há um pouco de carências que aproximem nessa questão da característica e, de fato, a quantificação. Bem, a gente está aqui também por conta do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 18 de dezembro de 2017, com o intuito de alertar a sociedade e governantes sobre o transtorno do neurodesenvolvimento, que ajuda a derrubar os preconceitos e esclarecer a todos, certo? O autismo é um transtorno, certo, gente? Do neurodesenvolvimento, conhecido como transtorno do espectro, que é o TEA. E o dia é referenciado pelo dia 2 de abril. É uma luta, certo? Bastante significativa, que quem está dentro, tanto profissional, família, tem que ficar bastante engajado. Vamos agora para a questão do diagnóstico, que é imprescindível. Bem, o diagnóstico ideal seria por volta de antes dos 3 anos de idade. Por quê? É onde as conexões estão se formando em maior quantificação, certo? E quanto mais precoce, melhor o desenvolvimento dessa criança, correto? A possibilidade desse diagnóstico precoce é satisfatório, porque, segundo o Sharman Bird, de 2002, ele pode melhorar os déficits iniciais de interação, comunicação e na linguagem. Porque tem crianças, o autismo é um leque, não adianta você definir e colocar sendo como apenas uma característica. Tem crianças que vão ter uma dificuldade na interação, tem crianças que vão ter maior dificuldade na comunicação. Então, quanto mais cedo a gente for preparando essa criança para o futuro escolar, né, para o futuro em sociedade, nós vamos estar possibilitando um maior desenvolvimento e também a questão de você estar aumentando os ganhos da criança. Nada de esperar. Vamos esperar para iniciar. O diagnóstico é essencial durante esses primeiros anos de vida. Bem, pela DSM-5, APA 2014, o Manual do Diagnóstico
Estatístico de Transtornos Mentais, em 2013, a sua edição elimina os subtipos dos transtornos do espectro do autismo. Todos os indivíduos com tais características passam a ser diagnosticados em um único espectro, com diferentes níveis de gravidade do TEA, certo? O diagnóstico ele vai receber duas categorias: alteração da comunicação social e pela presença de comportamentos repetitivos e estereotipados. O que é que significa esses estereotipados? É você estar balançando as mãos, ter um comportamento de você, para se organizar melhor, balançar as pernas e com esses movimentos, eles geram melhor controle, eles ficam mais organizados, certo? De acordo com a DSM-5, há alguns especificadores de gravidade envolvendo dois núcleos, que são a comunicação social e só o comportamento repetitivo, que foi o que eu falei, né? De você estar girando, às vezes, um brinquedo específico, alguma coisa assim. E os níveis de gravidade dos especificadores, eles oscilam de acordo com o contexto e com o tempo. Vamos lá. Os níveis. O primeiro nível, ele exige um apoio no aspecto da comunicação, onde ele possui prejuízo nas dificuldades para utilizar o recurso social para interagir ou manter uma ação comunicativa. Já a caráter de comportamento restritivo e repetitivo, ele vai envolver uma dificuldade em trocar de atividade, uma dificuldade de planejamento e organização. Os níveis são 3 níveis, eles vão variando de acordo com esse apoio, certo? Quando ele fala nesse nível 1, uma dificuldade, por exemplo, uma criança que está brincando de carro e tem uma dificuldade de trocar por uma bola, né? É bem essa questão. A dificuldade de planejar uma rotina, uma organização. Tudo isso a gente vai levando em conta, certo? No nível 2, que vai exigir um apoio substancial no aspecto da comunicação, quer dizer, o prejuízo vai ser na comunicação verbal e não verbal. Vão ter crianças que vão ter essa dificuldade, e o que é que a gente pode fazer nessa comunicação não verbal? Utilizar outra forma, você não pode deixar sem a comunicação, certo? E no aspecto de comportamento, ele possui flexibilidade, uma dificuldade de lidar com mudança. Por exemplo, uma criança que está ali fazendo terapia com a mesma fonoaudióloga durante 2 anos, vai trocar. Essa criança vai ter uma inflexibilidade de trocar por outra terapeuta. Então, você tem que ir alertando as mudanças, comunicando, mostrando apoio visual, certo? Para ir assim, ir mostrando essas questões para a criança fazer uma preparação antes de acontecer. E também outros comportamentos restritivos e restritivos. Por exemplo, brincar com o carrinho. Ele pegar um carrinho, por exemplo, aqui, e você só fazer assim. Pronto, você não dá função ao carro. É essa a questão que ele fala dos comportamentos. E já no nível 3, é um nível que ele vai exigir um apoio muito substancial. Quer dizer, na comunicação social, ele vai possuir uma dificuldade bem grave na verbal e a não verbal. E, ademais, no comportamento, ele vai ter uma dificuldade de dar início ou manter uma interação. Então, vai ser aquela criança que vai estar ali no parquinho, certo? Na escola, e ele vai ter essa dificuldade de interagir com o outro, de ter a troca do brinquedo com o outro, a atenção compartilhada, porque elas vão preferir ficar brincando ali com os brinquedos de preferência,
E nisso a gente faz bastante questão em casa. Se tiver um irmão, ele vai preferir brincar sozinho do que com o irmão. Então, essas questões a gente vai trabalhando esses aspectos também para ser melhorado, certo? O comportamento, que é comum, vai ficar restritivo e repetitivo. Como eu falei, pode pegar o carro, né? E brincar da mesma forma, só rodando, só girando. Não dá função. Pronto, falamos dos 3 níveis, certo? Cada nível desse, como eu falei, vai referir na questão de mais apoio. Por isso que eu digo, o autismo é um leque. Nenhum é igual ao outro. Então, essa questão dos níveis vão diferenciando, certo? Nível 1, nível 2 e nível 3. O nível de apoio que ele vai precisar, que a criança vai precisar. E dependendo desses níveis de apoio, as terapias vão precisar serem proporcionais a esse nível de apoio. Não adianta nada uma criança com autismo nível 3 e terem pouco recurso, pouca terapia. Já o nível 1 vão ser de acordo às oscilações de terapias, né? Uma abordagem multiprofissional. Então, os profissionais que estão envolvidos é que vão decidir, vendo cada nível que ele vai estar, vão identificar esse nível, e através desse nível é que eles vão definir e objetivar cada ponto da terapia, certo? Vamos lá, observando os sinais. Vamos dar continuidade. Bem, considerando que o desenvolvimento infantil segue uma ordem processual e cronológica, elencar os sinais precoces são fundamentais para o diagnóstico e intervenção, mesmo porque podem estar presentes nesse desenvolvimento estereotipias acentuadas, os déficits comunicatíveis e sociais. Então, a partir daí, eu vou elencar, como a nossa palestra fala, dos primeiros achados no TEA, eu vou comparar com as crianças os níveis de meses, idade, das típicas e das atípicas, certo? Vamos iniciar com o de 0 a 6 meses. Bem, em crianças típicas, elas vão virar a cabeça quando chamadas, seguem o interlocutor no ato comunicativo e principalmente quando a mãe é o referencial e começa a desenvolver a atenção compartilhada. Já as crianças com TEA, o que é que vai acontecer? As mesmas não reagem ao chamado, não atendem às pistas sociais e também eles se interessam por estímulos repetitivos e demonstram o mínimo de uma resposta afetiva. Então, o que é que vai acontecer? Por exemplo, uma criança de 0 a 6 meses, a mãe vai chamar. Vamos dar aqui um exemplo. Davi, o nome da criança, hipotética. Davi, o Davi não vai buscar essa referência da mãe. Como eu falei, a mãe é um referencial. Por exemplo, a mãe vai ficar sorrindo ali com a criança na hora da mamada. É um ato de troca. Olho. A criança com TEA não vai existir essa questão do olhar, da troca. Outra questão também, um bebê de 0 a 6 meses, você começa a achar graça, fazer imitação, ele já começa a referenciar o rosto da mãe, fazer igual e sorrir igual, certo? Então, a gente precisa estar atento a esses sinais, porque, como eu falei, quanto antes o diagnóstico precoce, melhor para a criança, certo? Bem, gente, agora de 7 aos 14 meses. Essas crianças típicas, eles vão possuir atenção compartilhada. Já o que é essa atenção compartilhada? É a troca do brinquedo. É a criança pegar uma bola, jogar para o pai e receber, entendeu? Com a intensificação, eles vão apresentar umas referências sociais de pai, mãe, iniciam a imitação, é aí onde vão surgir as primeiras palavras e os sons iniciais. A atenção compartilhada, os atos comunicativos presentes, ela vai iniciar um diálogo,
uma solicitação, um simbolismo da brincadeira, certo? Chuta a bola, Davi, o Davi vai chutar a bola. Essa é a questão do simbolismo. Já nas crianças com TEA, vão apresentar pouco contato e compartilhamento de atenção. Demora para atender a solicitação do nome, Davi, pega a bola. Ele não vai imediatamente. Pode haver alguma sensibilidade auditivas e orais presentes, certo? A sensibilidade auditiva que eu falo é um som mais alto, certo? Essas crianças, por exemplo, tá com som alto, elas vão colocar as mãos no ouvido, tem a dificuldade, som da televisão alto, algum brinquedo sonoro mais alto, elas vão ter essa sensibilidade. E outro, na expressão dos atos sociais, pouca comunicação, verbalização ou nenhum som. Vai ter a ausência dessa fase pré-linguística. E não vai demonstrar interesse imitativo ou simbólico. Vão ser crianças que vão ter dificuldade na imitação, certo? Agora a gente vai passar para 12 a 24 meses. Atenção nesses marcos do desenvolvimento, é muito importante, tá? Aí, dos 12 ao 24 meses, o que é que vai acontecer? Ele vai iniciar as primeiras palavras e frases simples. Em crianças que apresentam com TEA, já vão possuir exploração atípica de objetos da atenção visual e auditiva, restritas para a idade. A alteração na comunicação verbal e não verbal, e raramente responde ao chamado. O que chama a atenção nessa fase dos 12 aos 24 meses é a questão da fala. É aí que vai estar o bombardeio, já começando muitas palavras, muitas sílabas, muitos atos comunicativos, já formando frases simples. Então, as crianças com TEA, elas vão ter esse prejuízo na comunicação e na fala. Vamos lá, continuando. Vamos para as habilidades. Vendo esses marcos, certo? Que a gente pontuou. Até os 2 anos de idade, nós vamos para as habilidades de maior dificuldade para o TEA, que eu gostaria de pontuar, que são a atenção compartilhada, certo? A troca de turno comunicativo. O que seria essa troca de turno comunicativo, gente? Eu pergunto, né? A criança responde e ela tem a troca. Por exemplo, oi, tudo bem? E a criança responder, oi, mamãe, tudo bem. Essa resposta. Vamos brincar de carro? E ele vai, pega o carro e vamos brincar. Ter essa troca de turno nessa comunicação. Já a atenção compartilhada, como eu falei para vocês no início, né? Só para relembrar, a atenção compartilhada é a troca, você olhar, responder, pegar o brinquedo, trocar o brinquedo, o minha vez e sua vez, certo? Outra dificuldade, a imitação, por exemplo. A criança, dependendo de cada fase daquela, a imitação, de 0 a 6 meses, ele vai ter dificuldade de olhar para a mãe, de imitar o sorriso da mãe, de colocar a linguinha para fora. Davi, colocar a língua para fora. O Davi não. Só um minuto. O Davi não vai colocar a língua para fora, certo? Então, é essa questão da comunicação. E o brincar socialmente, o que seria esse brincar? É você estar lá no parquinho com outro amigo ou na escola e as crianças estarem brincando e participando desse momento. As crianças, geralmente com TEA, vão preferir o quê? Brincar mais sozinhas, brincar em casa. Por exemplo, eu tenho um irmão em casa, eles vão preferir pegar o brinquedo de maior preferência que eles têm e vão lá e brincar sozinhos. Então, a gente precisa estar atento a essas habilidades, que são as habilidades primordiais que vão ser trabalhadas, certo? Mas, gente, eu estou colocando aqui de uma forma geral. Cada criança é única, certo? Eu estou colocando aspectos que eu vejo na minha prática clínica durante esses longos anos, tá?
Sim, agora nós vamos entrar, passando essa parte inicial que eu detalhei, né, do autismo. Agora nós vamos para a fonoaudiologia, certo? Como aqui a gente tem um público bem diversificado, eu gostaria de definir primeiramente o que é a fonoaudiologia, certo? A fonoaudiologia é uma ciência que cuida de todos os processos da comunicação humana e do seu desenvolvimento, da sucção ao leite materno até a deglutição na melhor idade. Quer dizer, a fonoaudiologia está presente em todas as fases, desde o início, desde lá do bebê até o idoso. O idoso que tem alguma doença de base, AVC, Parkinson, Alzheimer, tem dificuldade na deglutição, certo? Ou em outras falar, por quê? Apesar de trabalhar com o público infantil e ser conhecida por isso, mas a fonoaudiologia é bem abrangente. E no que é bem abrangente, não é só a fonoaudiologia que trabalha com crianças, com bebês, também tem a fonoaudiologia das pessoas que trabalham com idoso, e assim vai. Porque a fonoaudiologia é uma ciência que é bem recente. Antes, quando eu estava na faculdade, as pessoas costumavam dizer assim, fono o quê, né? E hoje você vê que já todo mundo já busca, já conhece, já sabe o que a fonoaudiologia faz. Então, foi assim, um trabalho de formiguinha, de várias pessoas, para a fonoaudiologia estar onde está hoje. Vamos lá, continuar. A gente vai agora para os achados fonoaudiológicos, certo? Bem, eu gosto de mostrar esse quadro porque ele mostra o desenvolvimento da linguagem da criança, certo? Você se baseando por ele, você tem uma dimensão até os 6 anos de idade. Por quê? A gente está trabalhando, a minha palestra foi voltada, né, para a questão da primeira infância e do diagnóstico. A gente sabendo o que vai ser normal, nós vamos detectar o que é da criança, do desenvolvimento normal da criança, da linguagem, a gente vai detectar o que é atípico, certo? Então, vamos detalhar cada um. E vocês podem tirar foto desse quadro, utilizar, que alguém que tem alguma dúvida, alguma questão, para a gente ver todas essas questões, certo? Vamos lá, começando. De 1 a 3 meses. Será que ele presta atenção aos sons e se acalma com a voz da mãe? Chora, faz alguns sons, dá gargalhada, observa o rosto, sorri e fica atento quando alguém fala, certo? Vamos lá. 4 a 6 meses. O que é que vem acontecendo? Procura de onde vem o som, grita, faz alguns sons como se estivesse conversando, imita a sua voz. Agora nós vamos para 7 a 11 meses. Ele encontra de que lado vem o som, a localização sonora, certo? Faz alguns sons, repete palavras, bate palmas, aponta o que quer e já dá tchau. Com 12 meses, o que é que vai acontecer com 12 meses? A criança já começa a falar as primeiras palavras em imitação da outra pessoa. Já com 18 meses, ela vai pedir as coisas usando uma palavra. E já sabe falar mais ou menos assim umas 20 palavras. A gente quantifica aqui essas palavras, gente, mas assim, é como para nortear, certo? A questão das palavras tem que ver a frequência, o significado, se tem. Por exemplo, aqui é um marco de 12 a 18 meses que para a gente dar fono é bem importante. Tem muitas mães que às vezes, tá só com 1 ano, fez 1 ano, não tá falando. Mas eu vou esperar, porque tem um grau de parentesco com o pai, um tio que demorou para falar. Se tiver alterado a partir do primeiro ano,
um ano e meio, mais ou menos, você já tem que ir em busca do fonoaudiólogo. Não adianta eu ficar protelando uma situação, porque você só está perdendo tempo. Então, esse marco aqui do primeiro ano, dos 18 meses, é muito importante, um ano e meio, certo? Porque o que é que eu vejo na minha prática clínica? Já vão chegar crianças com 2 anos já, certo? Olha aí, entre 12 e 18, o tanto já que perdeu, né? O tanto de conexões cerebrais que estavam em ação, formando a sinapse, e que eles estão perdendo, certo? Nada de perder tempo. Se você veio observar esse quadro e tiver alguma alteração, procura o seu pediatra, pede encaminhamento, certo? Vamos lá, para os 2 anos. Eles já vão conseguir falar umas frases curtas, com 2 palavras, e quantificando aí mais ou menos umas 200 palavras, certo? Vamos lá, para os 3 anos. Já nos 3 anos, é possível entender tudo o que ele fala, mas às vezes conjuga errado. Já reconhece cores, já conhece cores. É aquela criança com 3 anos que conjuga o verbo errado, né? Que não consegue organizar a frase, mas não consegue conjugar o verbo, certo? E já está compreendendo tudo. Já nos 4 anos, o que é a questão? Inventa histórias, compreende regras de jogo simples. Com 4 anos, você já tem uma criança com capacidade de você estar usando um jogo com regras, certo? Para exemplificar aqui, pula macaco. O pula macaco, eu tenho até aqui ele, eu vou aqui mostrar para vocês. O que é que acontece? Com 4 anos, uma criança já tem condição de jogar esse jogo, que é o quê? Ele vai reconhecer as cores, o macaco de cada cor, acertar o macaco na árvore. Ele já tem esse compartilhamento, quem ganha, quem perde, certo? E já com os 5 anos, eles vão formar umas frases completas e fala corretamente. Com 5 anos já deve para ter passado por todas essas fases e adquirido todas essas questões antes, tá certo? Que a gente falou. E com 6 anos está na fase de ler e escrever, que é a frase da consciência fonológica, reconhecer o som de cada letra, associando, formando as sílabas, tá bom? Vamos lá, passar. Bem, chegamos à parte do fonema. Eu gosto de falar sobre fonemas porque nós temos uma hierarquia de fonemas. E nessa hierarquia de fonemas, é muito importante eu salientar qual fonema a criança vai ter que estar correto, adquirido e instalado. Bem, aos 18 meses, o B e o M. A criança já tem que estar falando fonemas, por exemplo, certo? Bola. Com os 2 anos, a criança já tem que ter os fonemas P, T, D e NA. Mas isso a gente fala em palavras, tá? Com 2 anos e 6 meses, o K, G e NH, certo? Até os 3 anos, vamos ter o FA, VA, S e Z. 3 anos e 6 meses, o X, J. E os 4 anos, o L, L, R, R, certo? O intermediário. Tem literatura que fala até os 5 anos, esse R do prato, do branco, certo? Mas o que é importante, o que é delimitado, 5 anos é para estar com todos os fonemas instalados em todas as palavras no seu contexto, certo? Social. A criança tem que estar falando
todos esses fonemas. Às vezes, o que é que acontece na nossa prática clínica? Que eu falo de crianças até não atípicas, típicas também. Com 5 anos, não estão falando R de prato, de branco, né? Aí chega assim, eu esperei mais um pouco para ver se ela conseguia superar. E a verdade é que não, que precisa de uma orientação do fonoaudiólogo. Por isso que o fonoaudiólogo estão aí nas escolas, vendo todas as questões, certo? Por exemplo, eu tenho crianças que têm aqui os 3 anos e 6 meses e ainda não falam os fonemas, o fã, van, zan, entendeu? Aí tem pais que vão protelando essa questão, não, vou esperar mais um pouco. E aí você está perdendo tempo, certo? E outra questão que eu saliento nos fonemas, na questão que é muito importante, uso de chupeta, mamadeira, tudo isso interfere. Tem fonemas que precisam da língua, e você deixa a língua hipotônica. O que é essa hipotonia da língua? A língua não tem força, por exemplo, para fazer o L, entendeu? E lá em cima, ou então fazer o R da barata, né? Certo? Vamos lá. Agora, depois de você ver toda a questão do que é o desenvolvimento típico, a gente vai tentar avaliar e fazer essa avaliação fonoaudiológica, certo? Que eu faço muito na minha prática. Vamos lá. Gente, a história clínica é muito importante. O que é essa história clínica? É você sentar com o pai e a mãe no primeiro encontro, certo? Contar, a mãe e o pai contar se foi prematuro, se não foi, quanto foi o apigar da criança nesse momento. Porque isso tudo vai interferir, certo? Independente da idade que a criança chega para mim, tá certo? É muito importante você sentar, escutar com os pais, conversar, escutar as principais queixas, porque o que a gente observa no nosso dia a dia é o quê? A família tem um papel muito importante nesse processo, até de orientação parental. Porque nós estamos lá, fazemos as sessões, mas quem está na maior parte do tempo é a família. Isso é imprescindível. E aí, a questão das habilidades de comunicação. O que é que eu procuro saber? Como a criança está se comunicando, como ela está. É de forma verbal? Não é? É por apontar? É por gestos? Certo? Então, você fica realmente com esse olhar mais atento dessa prática clínica, que é importante. Porque se a criança chegar para você e estiver usando a comunicação por apontar, mas a gente pode melhorar, certo? Em que é que a gente pode melhorar? Vamos buscar alguma questão que a criança tem uma motivação para fazer o pedido, e a gente pode fazer por várias opções, pode ser comida, pode ser brinquedo, enfim, a gente tem várias diversidades de opções de motivação, certo? A linguagem, gente, esse ponto da linguagem é muito importante, porque a gente vai ver se eles estão realmente com a linguagem. O que é a linguagem? Essa questão. Tem a linguagem receptiva, certo? Se a mãe pergunta, a criança vai, entende ali, responde por palavras simples, dá a bola, ela pega e entrega, certo? A receptiva, a compreensiva, tudo isso a gente vai avaliando, certo? E a fala, como eu falei, essa questão da fala, como é que está? Vamos supor, como aquele quadro que eu falei, certo? A criança
para já estar formando com 3, lá nos 3 anos, já é para estar formando as frases, né? Frases curtas e tudo. E eu vou ver que a criança não tá na fase com 1 ano. Então, a gente tem que alcançar até chegar à idade cronológica da criança, certo? Da respectiva criança. E assim, ver cada um tem seu tempo. Né, a gente faz as orientações, dá todo o suporte para a família, mas vocês precisam ficar atentos, certo? Aquele quadro que eu falei, tanto de fonemas como do desenvolvimento da linguagem. Vamos lá. Certo, gente. Dentro da questão dessa avaliação, o que é que eu vou ver? Eu vou ver se a criança vai ter alguma questão de apraxia de fala. O que é essa apraxia de fala? Ela é um distúrbio de origem neurológica em que a precisão e consistência dos movimentos articulatórios da fala estão prejudicadas. O que quer dizer, na ausência e déficit neuromusculares e tende a persistir após o período de desenvolvimento. Uma das características é a inteligibilidade pela consistência dos erros. Por quê? Ocorre como resultado do comprometimento neurológico, conhecido em associação a distúrbios neurocomportamentais, complexo de origem ou não, ou transtorno neurogênio idiopático. Bem, o que é que eu costumo dizer aqui da apraxia de fala? Geralmente é um diagnóstico que é fechado por volta de 3 anos de idade. E assim, para definir para vocês de uma forma bem básica, o que é? A boca com o cérebro tem uma tomada, certo? Então, essa boca com esse cérebro não vai estar interligado. O que é que vai acontecer? A criança sabe o que ela quer. Por exemplo, ela quer a bola. Aí tá aqui a bola. Ela vê a bola, ela quer a bola, mas ela não sabe como ela vai falar. Ela vai ficar tipo assim, tateando o que ela vai falar. Não sabe o que ela vai falar. Por exemplo, outra questão. Vai trocar algumas vogais. Por exemplo, pé, ela vai dizer pá. E ela fica buscando, certo? Você vê o movimento articulatório. Ela sabe o que é a bola, mas ela não consegue falar a bola. Isso o que acontece na apraxia de fala, certo? Infantil. Uma questão realmente que vem batendo muito na tecla, que as questões realmente que são estudadas, que as pessoas estão vendo, vários métodos, as questões visuais, pistas visuais com apraxia de fala é muito importante. Vocês, crianças com apraxia de fala, é importante ela olhar para a boca. Eu sei que agora a gente está todo mundo de máscara, mas em casa é falar na altura da criança, certo? Usar pistas visuais. A gente também tem outras abordagens na fonoaudiologia, como prompt, para estar usando, fazendo esse movimento motor da fala, certo? Então, a gente vai dando suporte para essa criança e desenvolvendo a fala, certo? Bem, gente, e nessas questões também a gente pode falar do transtorno fonodiológico. O que vai ser esse transtorno fonológico? É um transtorno do som da fala, que ele abrange no que se refere a qualquer combinação de dificuldade com a percepção e produção motora dos sons e dos segmentos da fala, impactando na inteligibilidade da fala. As causas mais conhecidas incluem os transtornos de base motora, transtornos estruturais. Por exemplo, o que é esses transtornos estruturais? Uma criança que tem uma fissura, né? Uma fissura lábio-palatal, vai comprometer diretamente no fonema, certo?
E outras questões relacionadas à síndrome, por exemplo, a síndrome de Down. Realmente, essas crianças com síndrome de Down têm a hipotonia muscular. Então, o que é que a gente vai ter que trabalhar nesse transtorno fonológico antes? A musculatura, certo? E também as questões sensoriais. O que é que acontece? Para exemplificar para vocês nesse transtorno fonológico, por exemplo, a criança, em vez de falar pato, ela pode trocar, ela pode falar bato, certo? Por exemplo, outro transtorno fonológico quer dizer transtorno fonológico, a criança pode, por exemplo, trocar algumas letras, certo? Na fala que eu falo, na fala funcional, na fala da comunicação social, no dia a dia, né? Por exemplo, ela falar mala, ela trocar, falar bala, né? Tem outras questões, outros exemplos. No prato, ela fala plato, certo? Trocar esse R pelo L, que a gente vê muito também, é muito comum, né, na prática clínica da gente, dos fonoaudiólogos, ver essa questão. E isso eu estou mostrando para vocês, essas questões, porque para os profissionais mesmo que trabalham com a gente no dia a dia, saber quando é que eu devo indicar o fonoaudiólogo, quando a criança provavelmente pode ter uma apraxia de fala, pode ter um transtorno fonológico, certo? Então, vamos lá. E agora também a gente tem o TDL, certo? Que é o transtorno do desenvolvimento da linguagem, que é quando a criança tem todas as condições para desenvolver a linguagem e a fala, mas não ocorre como esperado. Ou seja, quando não há justificativas biomédicas. Tomar aqui uma água. Gente, ela pode ocorrer ao mesmo tempo com os outros quadros, como apraxia de fala, dislexia, TDAH, atraso motor de fala, transtorno do processamento auditivo central, que impacta tanto na alfabetização como na aprendizagem. E dificuldades em expressar e compreender linguagens em diferentes aspectos, como semântica, pragmática. É aquela criança que ela não vai organizar o contexto do uso da palavra no seu diálogo, certo? Ela vai trocar a ordem da frase, vai ser aquela criança que vai ter uma dificuldade de entender o contexto por detrás. Geralmente, essas crianças chegam a gente na fase do primeiro ano, que é aquela criança que tem realmente essa dificuldade da consciência fonológica, reconhecer o som. Ela é aquela criança que tem pobre repertório, certo? De comunicação, de fala, se comunica pouco. Então, assim, esse transtorno do desenvolvimento da linguagem é bem recente, os estudos. Antes era conhecido como DEL, distúrbio específico da linguagem. Então, vieram pessoas, aplicaram questionários, e aí definiram que tinham muitas questões que eram passadas que não estavam sendo diagnosticadas. Aí foi aí que colocou para o transtorno do desenvolvimento da linguagem, certo? Então, esse transtorno de desenvolvimento da linguagem é recente. Ainda tem poucas pessoas realmente que sabem aplicar e realmente diagnosticar, certo? Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos falar de plano terapêutico. É a parte que eu gosto, que é colocar a mão na massa. Depois que a gente definiu tudo, depois que a gente definiu essa questão de o que é o autismo, fizemos essa questão da fonoaudiologia, o que está dentro do desenvolvimento atípico, né, e do típico, para a gente ter esse olhar e diferenciar, certo? Então, plano terapêutico, o que é que eu costumo dizer? Eu foco bastante na individualidade de cada um. Cada um vai ter a sua especificidade e cada um, como equipe,
nós vamos trabalhar todos esses objetivos como equipe, porque sem equipe no TEA não dá certo. A gente precisa de uma equipe para estar relacionando esses objetivos, para estar trabalhando essas individualidades e no geral também. É muito importante esse olhar. Bem, gente, um bom plano terapêutico, ele vai depender da avaliação, certo? Inicial, como eu bem falei, e dos achados da mesma e da elaboração de intervenção, respeitando a individualidade de cada paciente e das queixas principais de cada família. É muito importante a gente respeitar, como eu falei bem, a individualidade e a queixa da família. Por exemplo, tem família que chega para mim e diz assim, ele fala pouco, eu não entendo o que ele fala. Então, a gente vai focar em treinar palavras, focando em palavras-alvos, focando tanto em palavras-alvos como em comunicação. Se não tiver nada de comunicação, vai apontar. Tem que ter alguma fala. Por quê? Se não tiver, vai começar a aparecer comportamentos inapropriados, porque a criança está ali querendo se comunicar e não vai conseguir, certo? Então, outra questão. A exemplo da terapia, como forma lúdica, baseada, a gente tem que se basear no respeito de cada faixa etária, promovendo uma terapia interativa que busque desenvolver habilidades consideradas deficitárias no diagnóstico fonoaudiológico. Por quê, gente? Não adianta eu estar trabalhando com uma criança de 5 anos e eu estar usando recursos primários para criança de 2 anos, como o que? Galinha pintadinha. Eu tenho que respeitar também cada idade, certo? Outra questão, na terapia, como eu falei, bem falei aqui, a questão da criança que tem uma apraxia de fala. É muito importante eu usar esses recursos aqui, ó. Quando eu estou instalando o fonema, eu indicar como pista visual, dar um modelo, mostrar as figuras correspondentes, o que é que está sendo trabalhado, tá? Por exemplo, no fonema P, né, de papai, eu vou ter que estar demonstrando de forma visual. É muito importante eu estar mostrando e exemplificando e mostrando também a parte motora da fala, certo? Essas questões são diferenciais, certo? Vamos lá, continuando. Outra questão, antes das orientações práticas, eu vou voltar aqui um pouco, só um minuto. Por exemplo, a bola, certo? Eu vou estar mostrando a bola em si específica. A bola pode ter algum som, né? Alguma questão sonora para a criança também localizar. E posso também fazer uma questão bem lúdica. Pega a bola, Davi. Com 2 anos, é a criança pegar a bola e me entregar. Nisso, eu já estou trabalhando a linguagem, certo? Outra questão, gente. Eu posso estar mostrando aqui um brinquedo, certo? De sonoro. Para trabalhar também, algumas crianças têm essa dificuldade no contato ocular. O que é que eu posso estar mostrando? Olha, vamos tirar a foto. Sorrir, apertar. E nisso, ele vai estar vendo e demonstrando a questão do contato ocular. Crianças com TEA têm a dificuldade de olhar para o rosto, de manter também. Não é só olhar, é manter, certo? Porque durante uma conversa espontânea, você está ali, você está mantendo contato visual, olhando para a pessoa, conversando, certo? Outra questão também que a gente pode trabalhar, os sons da fala, as onomatopeias. Aqui, eu tô com o carro, bi, 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 fazer o som do carro.
também é outra questão do plano terapêutico. E eu vou sempre estar mostrando o carro específico. Não adianta eu estar mostrando figura do carro, se a criança vai aprender bem melhor você mostrando o que é específico, o brinquedo, certo? Outra questão, às vezes, tem criança que gosta muito de Minions. Tá aqui, eu tô com o Minions. Aí você pode estimular o dar, essa criança pedir, me dá, ou então só o dar com o Minion. E você só entregar se ela realmente fazer o pedido específico, certo? Outra questão também, que eu tô aqui com um monte de brinquedos, é a questão da brincadeira em si, da troca. Por exemplo, eu posso aqui mostrar. Eu tenho aqui só um minuto, eu vou abrir aqui o jogo. Eu tenho pula macaco, certo? Que eu mostrei a caixa para vocês. E aí eu posso o quê? Tá estimulando se a criança tiver repertório suficiente a falar banana, certo? Por exemplo, banana. Eu posso estar estimulando e só entregar e o macaco cair no galho. Aí eu entrego a banana para a criança, estimulo a criança a falar banana, certo? Por exemplo, músicas. Eu posso estar trabalhando com o mundo Bita, as crianças de 2 anos, 1 ano, adoram Bita. Então, eu pego, mostro o Bita e canto as músicas do Bita, canto a música da Fazenda do Bita, certo? Ali eu vou estar estimulando a criança ali de 1 ano e meio, 2 anos, a estar falando a questão dos animais da fazenda, cantando a música da fazenda com Bita, certo? Elas gostam bastante. Os amigos do Bita participam e você pode fazer aquela brincadeira compartilhada, você e o boneco, mostrando a forma correta que tem que acontecer. Eu acho muito importante falar dessa prática, porque é uma orientação que a gente está dando até para os pais. Como deve fazer a brincadeira, como vai ser essa brincadeira, certo? É muito importante, por isso que eu adoro terapeuta ocupacional, são minhas amigas, trabalho com várias. Laiane é da minha equipe, a gente troca bastante. A Arine, Carol Memória, Carol Castro. Um beijo para todos vocês. Outra questão também, patrulha canina. O que é que eu posso estar fazendo com a patrulha canina? Eu posso estar mostrando o boneco e dizendo o som do cachorro, au, 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 aquelas crianças que têm dificuldade de fala, certo? Posso estar estimulando ela estar falando au, au, porque eu estou lá na terapia e aí eu digo assim, olha, eu estou estimulando a palavra, as onomatopeias. A criança conseguiu falar cachorro. O que é que você pode estar fazendo em casa? Você pode estar com a criança mostrando se ele gosta de patrulha canina. Você mostra a patrulha canina, certo? E aí, no que você mostra a patrulha canina, você faz o som. E é sentar com a criança, é o brincar, é essa ludicidade que eu falei, né? Que a gente tem que trabalhar na terapia, que eu demonstrei bem, ó, forma lúdica, né? E respeitando a faixa etária, né? Quando a criança já está com 4, 5 anos, o que é que elas vão gostar? Muito do Buzz, certo? Do filme do Toy Story. E aí você pode estar fazendo essa brincadeira compartilhada também. Ai, o Buzz pegou o boné, o chapéu. Pegou o chapéu, caiu aqui o chapéu. E aí, no que o Buzz vai brincar, vai pegar, entendeu? E você pode fazer como se a criança fosse o Buzz e você vai trocar, certo? Com o Andy, e você vai estar mostrando. E o que é que você pode estar estimulando, aumentando esse repertório? Se a criança tem um repertório baixo de palavras, você pode estar aumentando, você pode estar formando frase. Vamos pegar a bola com o Buzz. E assim você vai trabalhando essas questões, certo? Outra questão também, tem crianças que gostam muito de urso. Você pode estar fazendo o som do urso,
Como é que o urso faz? O urso começa com que letra? E assim você vai trabalhando essas questões de fonodiologia, da consciência fonológica, certo? Minha aula é bem interativa, viu, gente? Eu gosto de exemplificar, de mostrar os brinquedos, o que é que a gente trabalha, porque vocês vão ser vocês vão estar, eu vou estar preparando vocês até para quando é que eu devo procurar um fonoaudiólogo? Quando é que chega? Está atrasado, certo? Essas questões e vocês vão saber passar e identificar, tá bom? Então vamos lá, passando para as orientações práticas, certo? Eu gosto de sempre estar dando essas orientações práticas para cada um individualmente. Só um minuto. Vamos lá. Antecipar as situações e organizá-las de forma sistemática e sequencial. Auxiliar na estruturação e execução dos atos comunicativos, tendo como maior recurso os estímulos visuais, que foi o que eu falei, as figuras como a boca, criança que tem apraxia de fala, eu mostrei. Você pode estar mostrando visuais, as questões visuais, que é uma forma de orientação, até, gente, para a escola, tá? Outra questão, identificar as informações relevantes. O que são essas informações relevantes? Essas informações relevantes é você detectar o nível que a criança está, certo? Por exemplo, se eu tenho uma criança de 4 anos, está no infantil 4, e que ainda não se comunica de forma verbal, eu tenho que implementar, gente, alguma forma de comunicação. Ele precisa estar se comunicando na escola. Então, aí vem o PEX. O que eu posso utilizar como ferramenta? O PEX, certo? O que é o PEX? O PEX é um instrumento que a criança se comunica, tem uma pasta que tem as figuras discriminativas. A criança é treinada para se comunicar através das figuras, certo? E ser entendida. E tem muita criança que depois que inicia o PEX, vem a fala. O PEX não anula jamais a questão da fala, certo? Outras orientações práticas que eu dou bastante é aumentar o vocabulário por meio de forma verbal ou com o uso da comunicação alternativa ampliada, que foi o que eu falei. Tem criança que fala pouco, e aí com o PEX eu adiciono mais vocabulário para essa criança. E já tinha criança que não falava nada, iniciou o PEX e começou a falar, certo? Outra questão, aumentar a compreensão das ordens, utilizar como recursos as figuras é muito importante, gente. Eu dar vamos supor, a rotina da criança. Tem crianças que têm dificuldade com rotina, se desorganizam. O que é que eu posso estar fazendo? Eu posso estar trabalhando essa questão da figura, fazendo um quadro de rotina para a criança, colocando a figura dela na escola de manhã, toma banho, escova os dentes, vai para a escola. Agora é aula online, né? Mostra a criança de frente para o computador para aula online. Almoço, mostra a questão das terapias, entendeu? Mostra a criança com cada terapeuta. Hoje é o dia da tia Rita, então você vai lá. Então, você mostra e dá essa previsibilidade para a criança, certo? Outra questão. Se for uma criança que tem dificuldade na compreensão, se ela tiver uma dificuldade, também você pode estar usando figuras, certo? Para aumentar essa questão da compreensão.
Outra coisa é oferecer um tópico de conversação de interesse e tentar mantê-lo. Por exemplo, uma criança que tem interesse no Bita, eu estou aqui com o Bita, e aí ele não quer conversar comigo, eu mostro o Bita, aí a gente vai começar a conversar com o Bita, ele vai também iniciar esse diálogo. Tem crianças que têm dificuldade de iniciar diálogo, manter diálogo, é muito comum, certo? Outra questão. Se a comunicação for interrompida, restabelecer essa comunicação. De qual forma? Utilizando a motivação. Tem criança que, por exemplo, nem criança, só jovens também, eu atendo o público jovem também. Tem criança que tem uma dificuldade de, quando interrompe, de restabelecer, e a gente vai procurar, vai manejar da melhor forma o que é que tem interesse, certo? E assim a gente vai adquirindo, isso é com o tempo que a gente vai sabendo manejar essa prática clínica, né? Vem a dizer muito para a gente o que é que deve fazer, o que é que não deve, o que é que vai ser feito. E junto, associado com os pais, que são os principais, que são as principais pessoas realmente, os pais e a família, que estão com a criança 24 horas, a gente está ali o tempo da terapia, mas eles estão na maior parte do tempo e eles sabem definir muito bem. E o que eu costumo falar, geralmente mãe tem sensor, né? A gente que é mãe sabe. Eu diria que sensor de mãe tinha que ser estudado cientificamente, porque nós sabemos o que é que está certo para o filho, ou o pai também. Por quê? Porque a gente está ali às 24 horas com eles, certo? Vamos lá. Bem, gente, e educar, certo? Educar é semear com sabedoria, é colher com paciência, como diz o Augusto Cury. A gente está ali fazendo o trabalho de semear, de plantas, aos poucos, vai semeando, cada plantinha daquela, vai regando, vai trabalhando, e aí tem que ter muita sabedoria, muita paciência, paciência acima de tudo, para a gente trabalhar todas as questões. A gente trabalha com amor, isso é muito importante, quem trabalha com esse público infantil. E a questão também de amar a profissão, isso é uma das definições principais, é amar, é gostar, é estar ali, certo, de corpo inteiro. Bem, as referências que eu utilizei, certo? Sinais e orientações práticas. Outro livro que a gente utilizou foi da Denise Brandão, da Booktoy, que é o Tratado de Linguagem, que é referência também. E terminamos a nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu falei um pouco, falei muita coisa, é muita informação, mas aí a gente vai abrir para o chat responder as perguntas, tá bom? Olá! Queria primeiramente agradecer essa palestra incrível, vários feedbacks altamente positivos aqui nos comentários do chat. Perfeição, de verdade. Olha, foi altamente esclarecedor, amei tudo. Agora a gente vai para a nossa sessão de tirar dúvidas. Bora lá? Sei. Vamos lá. Só um minutinho que está sendo colocadas as perguntinhas aqui. Ok. Bom, nossa primeira pergunta é da Marisa Oliveira, que perguntou: atualmente, os pais aceitam tranquilamente o tratamento, de modo a não interferir ou não aceitar a necessidade do tratamento?
Olha, Marisa, geralmente os pais aceitam, sim, tranquilamente. E na nossa prática, os pais estão dentro da nossa terapia participando. Por quê? Toda terapia que a gente faz, a gente passa o feedback para os pais e diz: olha, hoje eu trabalhei tais e tais questões, aumento de repertório, contato ocular, a questão de aumentar esse repertório verbal. Então, os pais estão com a gente conectados o tempo inteiro. Tem sim muitos pais que aceitam que estão com a gente trabalhando diariamente para a evolução de cada criança. Certo. Vamos para a nossa próxima perguntinha. É da Ana Jéssica Dias. Crianças com 2 anos e 4 meses e fala apenas 5 palavras. Como estimular em casa quando a família não apoia a ajuda profissional? Bem, é importante, como a gente viu naquele quadro do desenvolvimento, né, que tem um certo atraso, 2 anos e 4 meses. Então, é muito importante a família ajudar o profissional, estarem conectados com o profissional. A criança vai evoluir de uma forma mais rápida quando o profissional está ali conectado com a família e dando as orientações. O que é que acontece? A criança com 2 anos e 4 meses já é para estar formando pequenas frases, atendendo solicitações. Então, o que é que você pode fazer? Como eu falei, ver o interesse da criança, tá estimulando essa brincadeira, brincar no chão, a criança vê no seu rosto, tá vendo qual é o interesse, o que é que ele gosta, cantar músicas, como eu falei, cantar a música da Fazenda do Bita, música estimula bastante linguagem, fala. Então, e eu diria que fique ao lado do profissional, que o profissional vai dar a indicação correta. É muito importante. Certo. Muito importante. Próxima pergunta é da Andréia Barros. Quando a criança autista tem deficiência visual? Pronto, quando o autista tem a questão da deficiência visual, você não vai poder usar a questão das figuras, certo? Por conta da questão visual. Mas o que é que você pode utilizar? A questão auditiva, localizações sonoras. Então, tem esse outro manejo, certo? A questão da criança com deficiência visual, você tem que trabalhar a noção espacial, ter todo o acompanhamento, o terapeuta está perto, trabalhando todas as questões, certo, Andréia? Próxima pergunta. Isabela Araújo. Como é o comportamento dos pais durante a consulta? Qual a sua percepção diante das reações deles? Os pais, durante as consultas, eu só tenho pai presente. Graças à questão que a gente já vem batendo bastante na tecla, que os pais são fundamentais na terapia. E o que é que a gente costuma a fazer? Dar essa orientação inicial. Quando é uma avaliação inicial, eu primeiro sento com os pais, para depois estar realmente avaliando a criança em si. Porque sem os pais a terapia não evolui. Então, a minha percepção é isso: o pai e a mãe têm que estar dentro, sim, em todos os Certo. momentos. Laila Castro. É um transtorno fonodiológico. Se a criança falar somente uma sílaba? Por exemplo, Não, criança falar aí só. é uma redução silábica, é um quadro de redução silábica, já não é um transtorno fonológico, certo? Mas, assim, é importante, Laila, você levar para avaliação. Não adianta só por uma palavra, a gente tem que ver como é que está o contexto geral da criança, quantos anos tem, para a gente identificar, certo? Mas não é transtorno fonológico. Emanuela Guerreiros. Já existiu situações da família não aceitar o diagnóstico da criança? Se sim, o que o profissional de saúde deve fazer diante dessa situação?
Bem, a questão do diagnóstico em si, a família primeiro vai vivenciar, né, esse diagnóstico. Ela vai já estar achando alguma coisa diferente, já está buscando, está percebendo alguma alteração, alguma situação diferente. Então, eles já estão previamente preparados, porque eles já estão vendo que o desenvolvimento não está como de uma criança típica. E como é que você deve fazer como profissional? Você deve estar apoiando a família em todos os aspectos e respeitar, certo? Como você deve apoiar? Aí você deve dizer: olha, realmente a criança está apresentando tais alterações, mas ele pode superar com a terapia, pode chegar a ter uma vida. Todos têm uma vida, um planejamento. Então, é importante esse pai e essa mãe estarem se planejando das questões das crianças que vão ter esse grau de apoio, como eu falei, dos níveis de apoio. Tem crianças que vão ter um apoio mais substancial. Então, a gente em si prepara para essas questões, certo? Bianca, o uso dessas atividades com brinquedos é apenas para as crianças? Como funciona o tratamento com adultos? Bem, com adultos, assim, que eu mostrei com crianças, realmente você vai mostrar essa questão lúdica. Já para adultos, o que é que a gente pode trabalhar no TEA futuramente, está a questão das habilidades sociais, a habilidade de vida diária, nada infantilizando, até porque ele já passou dessa fase infantil, certo? Tem muitas terapeutas ocupacionais que ainda trabalham as AVDs, as atividades de vida diária. E a gente, como fono, o que é que a gente pode estar trabalhando? Tanto essas questões ajudando a melhor comunicação, se ele não fazer por comunicação verbal, a gente pode fazer por troca de figuras, como exemplifiquei o PEX, e está trabalhando também uma ida no supermercado, uma questão de realmente quer um sorvete, pega a figura do sorvete e troca, e a pessoa pega e entrega o sorvete no supermercado também. É assim, adequando para cada idade, certo? Isabela Araújo. Como se dá a estimulação da criança pelos pais em casa? Você, enquanto profissional, nota a continuidade da assistência por eles? Noto sim, hoje é imprescindível. Essa questão da estimulação, como eu falei em casa, que você pode estar fazendo, é estar buscando o que a criança gosta mais de brincar, sentar. Se for uma criança que gosta de blocos, aqueles blocos que tem várias cores, você pode estar trabalhando pareamento de cores, reconhecimento de cores, estar trabalhando palavras, certo? Essenciais. A gente pode ter um leque aí de opções para estar trabalhando, e eu exemplifico. Mas claro que cada um vai ter o seu objetivo. Eu estou dando aqui um exemplo, não sei da necessidade da criança, da Isabela. Mas procure o seu profissional e peça a indicação. E aí a gente vai saber realmente pontuar o que é preciso. E os pais fazem sim, tudo que a gente recomenda. Ana Brena. Mas quando a criança demonstra birra para falar? Bem, tem que ver qual a idade, né, Brenda, da tua criança, porque a fase dos 3 anos é uma fase que tem muita birra, geralmente. Então, se a criança demonstra a birra para falar, o que é que ela está querendo mostrar? Quer demonstrar o quê? Atenção, ela está querendo tua atenção. Então, são vários antecedentes que a gente tem que avaliar e ver se é por demanda por atenção, se é quando você mostra alguma coisa e a criança tem fuga do comportamento por conta dessa questão, certo? Agora a gente vai para a nossa última perguntinha da noite, da Joycelene Lima. E quando a criança tem preguiça de falar, o que fazer? Você tem que avaliar, nunca é preguiça, viu, Jocilene?
tem que avaliar, a gente não pode estar generalizando e dizer que é preguiça, tem que passar por uma avaliação fonoaudiológica, mas de antemão, como eu falei, tem aqueles diagnósticos que eu mostrei na palestra, né, que tem associados a esse atraso de fala que pode acontecer. E o que é que você pode estar? Você pode estar nomeando tudo em casa, certo? Na hora do banho, tá nomeando as partes do corpo, tá estimulando ali na brincadeira, com a música. E assim você vai dando continuidade a uma fala. Se essa fala não vir com essas estimulações, você pode estar procurando a ajuda de um profissional, certo? Bom, com isso, a gente finaliza nosso primeiro dia com essa palestra incrível, por essa visão maravilhosa. Quero agradecer imensamente todas as falas esclarecedoras, o slide incrível, as falas incríveis, só comentários maravilhosos. A gente tem um feedback altamente positivo. Só lhe agradecer, que é uma profissional maravilhosa, e engrandecer o nosso dia. Obrigada, Rebeca. Espero ter realmente contribuído para vocês da Liga, certo? Qualquer dúvida eu estarei aqui a postos para responder, certo? E um beijão e muito obrigada pelo convite. Adorei. Ah, muito obrigada. Então, pessoal, com isso, a gente finaliza o nosso primeiro dia, agradecendo a presença de todos. A gente dá por encerrado, né, o nosso primeiro dia de evento, lembrando que amanhã a transmissão vai ocorrer inicialmente às 19 horas, como tema atividades exercidas e o acolhimento de crianças com TEA no Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce pela doutora psicóloga Luciana Rodrigues Magalhães. Qualquer dúvida ou comentário pode ser deixado no nosso Instagram, @lanepufc, e desejamos a todos uma ótima noite e até amanhã, pessoal.